Uma boa noite para você que está na Rede Alesp, agora às 6h06. Seja de mais bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar o Alesp em Pauta, segunda edição. E hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Estaremos juntos na próxima hora. E a gente inicia essa edição lembrando a você que o Estado de São Paulo está com 2.500 vagas abertas para cursos gratuitos do Google.com. Foco em inteligência artificial, hein? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora de forma remota com Miriam Prado, coordenadora de ensino profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigado. E você? Vamos falar então sobre esse assunto de mais importante para o nosso Estado. Isso. Nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico percebemos que o mercado está precisando muito desses profissionais que saibam aprender, que saibam manipular a inteligência artificial, que saibam mexer na nuvem. E a gente, em parceria com o Google, está abrindo novamente mais 2.500 vagas para quem tiver interesse em fazer esse curso de qualificação. Arthur, são 50 horas, o curso é online, ao vivo. Após o certificado, vai ter uma feira para quem tiver interesse em seguir na área e conseguir um emprego. É importante a gente lembrar que tem que ser maior de 18 anos para fazer o curso, ser residente do estado de São Paulo e se inscrever. As inscrições vão até o dia 22 de setembro, né, pelo nosso site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, qualificasp.sp.gov.br. Os cursos são gratuitos? Precisa ter alguma formação, alguma ideia sobre tecnologia? Não precisa. Quem tiver interesse, o mercado está disponível em qualificar essas pessoas. Esse primeiro curso que a gente está dando agora é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Interessantíssimo. Aliás, afinal de contas, essa é a profissão atual e a profissão do futuro, né, gente? Exatamente. Sem tecnologia não tem como viver mais nesse planeta, não tem jeito, nem dentro nem fora dele. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os conteúdos programáticos desses cursos, ou melhor, desse curso. Sim. O curso, ele é 30 horas de programático, né? Vai ter uma tutoria de 12 horas e 8 horas de habilidades socioeconômicas. Isso é importante a gente deixar destacado aqui, né? Desculpa, Arthur. No curso vai ter a base de iniciante para inteligência artificial. Esse é o foco do curso mesmo. Opa, muito interessante. E você estava falando para a gente que as pessoas de diversas idades podem participar. É isso mesmo? Isso mesmo. Quem tiver interesse em participar tem que ter só acima de 18 anos. Agora, é interessante também porque nesse momento, né, de educação, o governo do estado tem fomentado cada vez mais essas questões tecnológicas. Isso é de fundamental importância. Faz bem também para o aluno, a formação, obviamente, e também tem essa questão, né, de integração entre as empresas, né? Isso. Vale lembrar, Arthur, que no final, estou repetindo aqui porque é importante a gente lembrar, no final, quem tiver a conclusão do curso pode participar de um job fair, né? O Google abre uma plataforma, uma live e oferece emprego para as pessoas que concluíram o curso. Os melhores vão estar qualificados justamente para isso, para entrar no mercado de trabalho direto. Vamos falar um pouquinho, já que você está falando sobre essa questão do mercado de trabalho, é importante refletir também sobre essa questão da inclusão, cada vez mais importante, inclusão digital, né? Isso. Por isso que a gente está fazendo parceria com o Google e demais empresas de tecnologia para que a gente possa abranger o máximo possível e ter o retorno para a sociedade. Os alunos vão ter tutores específicos? Como é que vai funcionar essa realidade? Como é que vocês têm pensado sobre isso?
Tem. Desculpa, como é um curso básico de iniciação, a gente tem uma executora que vai fazer a parte de tutoria. Para quem não entender, vai ter um tutor totalmente disponível para tirar dúvida. O curso é online e ao vivo. As pessoas, se tiverem dúvida, vai ter um professor tutoriando eles. Ótimo. E, aliás, hoje os cursos estão cada vez mais online, né? Os tutores estão espalhados por aí, isso é importante. Tem que ter, de fato, um computador em casa, obviamente, você vai trabalhar debruçado na tecnologia, tem que acompanhar muito bem essa realidade. E aqui fica também, né, uma menção ao Parlamento Paulista nessa questão também, né, fomentando cada vez mais a inclusão, que venham cada vez mais projetos relacionados a esse assunto também, né? Sim. Lembrando que essa é a nossa segunda parceria, Arthur, com o Google. A gente abriu mais de 8.000 vagas na mesma área. A gente está incentivando todo mundo que tem interesse em participar nessa área, porque a gente está vendo que o mercado está solicitando cada vez mais. A gente está fazendo o fomento dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de trazer cada vez mais essas empresas para o estado de São Paulo. Então, é de extrema importância a gente qualificar o profissional para atender a demanda também das empresas que estão se instalando aqui no estado de São Paulo. Miriam, vamos falar um pouquinho também, porque a Secretaria tem refletido muito nessas ideias, né, de trazer para perto os cidadãos jovens, as cidadãs, e nesse sentido de entender a formação de cada um deles, né? Existe alguma ideia também, além desse próprio curso, ideias de outros cursos Eita, tá falhando até aqui para mim, gente, aprimoramento tecnológico? Tem sim. Agora, a gente está com um novo fluxo, Arthur, para vocês entenderem. A gente está fazendo curso com base na vocação regional. As empresas solicitam, a gente tem coordenações que comandam essa parte de vocação regional. A gente foca na vocação regional da empresa, qualifica a demanda e já integra com a empregabilidade. Para fazer um fluxo fechadinho. A gente pega a vocação regional, qualifica e a pessoa já sai empregada. Ótimo, dinheiro no bolso para quem precisa, isso é fundamental, né, Miriam? Sim. Arthur, queria deixar um ponto aqui, lembrando que o curso é totalmente gratuito, só precisa fazer a inscrição no nosso site do Qualifica SP. Inteligência artificial, então, eu gostaria que você chamasse novamente os cidadãos, as pessoas para que se inscrevam nesse momento tão importante. Tá bem. Pessoal que tiver interesse, então, em participar do nosso curso em parceria com o Google sobre inteligência artificial, as inscrições são gratuitas. Moradores residentes do estado de São Paulo, acima de 18 anos, podem fazer a inscrição no qualificasp.sp.gov.br. As inscrições vão até o dia 22 de setembro, pessoal. Lembrando, é gratuito para vocês. Tá aí então dado o recado da Miriam Prado, coordenadora de ensino profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Mandou bem, muito obrigado por esse bate-papo, esse momento de entrevista aqui. E na verdade a gente está encerrando a sexta-feira praticamente, né? Mas fica essa menção, porque as pessoas precisam, não tem dia, não tem hora para estudar, né, Miriam? Valeu demais. Exatamente. Pessoal, não tem só ofertas do Google não, tá? Entra no site, verifica lá o que mais te interessar, a gente está aqui disponível para atender. Valeu, Miriam, um abraço, um bom fim de semana para você. Até mais. Igualmente. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E você já sabe, a sua participação é muito importante em nosso programa jornalístico. Não se esqueça de acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tem o Instagram, Facebook, tem o TikTok e também o site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não sabe o endereço ainda? al.sp.gov.br. E antes de um intervalo, você vai acompanhar imagens de Campinas. A cidade tem mais de 1 milhão de habitantes e se destaca como importante polo metropolitano, tanto no campo econômico quanto no social do estado. Campinas tem uma logística privilegiada, com acesso e diversas rodovias importantes para o estado e para o nosso país. Olha só a bandeira do Brasil aí nessas imagens. Cidadãos e cidadãs, num vai e vem infinito pelo município. Nosso fraterno abraço, fique com a gente, é rapidinho, até já.
6 horas e 20 minutos, nós estamos de volta com mais informações aqui da Assembleia Legislativa e do Estado de São Paulo. Você que está acompanhando a nossa programação já sabe que temos falado demais sobre a situação climática em nosso estado, né? E diante desses eventos climáticos extremos, como as ondas de calor, queimadas e enchentes, um novo termo busca caracterizar as angústias relacionadas ao meio ambiente, a ecoansiedade. Pois é, também chamada então de ansiedade climática, o termo já foi incorporado pelo Dicionário de Oxford e é definido pela Associação Americana de Psicologia como medo crônico da catástrofe ambiental. Assunto sério esse, hein? Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai bater um papo agora aqui com o Francisco Nogueira, psicólogo e psicanalista. Francisco, seja demais bem-vindo, boa noite, que bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, Arthur, obrigado, é um prazer, todo mundo que nos acompanha, boa noite também. Francisco, agora fiquei preocupado, porque eu não conhecia esse termo. Agora existe uma ecoansiedade, gente, se a gente já estava de mais ansioso, agora surgiu mais uma ansiedade. Pois é, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a ecoansiedade, ela tem essa característica de ter como objeto de gatilho, como as pessoas gostam de dizer, mas o objeto onde a ansiedade encontra, então, sua materialidade, né? Então, e esse objeto diz respeito à destruição do meio ambiente e toda a situação do ecossistema e degradação desse ecossistema que a gente já tem notícia há algum tempo e vem se agravando, sobretudo nos últimos dias, como a gente está acompanhando. Há mais ou menos 15 anos, aproximadamente 15 anos, eu me lembro que eu bati um papo com um colega jornalista, ele já faleceu, já morreu, ele dizia que haveria sim uma preocupação enorme com a falta de água, por exemplo, no planeta. Ele não chegou a observar e narrar o que a gente está vivendo agora. Talvez ele já tinha essa ansiedade, esse medo, não sei. Mas como é que vai se caracterizando isso no nosso dia a dia, esse medo, né? Olha, a gente vai tendo notícias do que está acontecendo, a gente vai observando, vai vendo isso no nosso dia a dia, na realidade, né? E a gente começa a se preocupar, né? A ecoansiedade, alguns estudos mostram que alguns sintomas como raiva, desesperança, sentimento de impotência, tristeza e até mesmo questões físicas começam a surgir, como dificuldade para dormir, dores musculares. Então, é um quadro complexo, né? Ele não chega a ser uma doença catalogada, mas é um tipo de sofrimento que vem sendo cada vez mais relatado. E é importante a gente falar sobre isso, ainda mais aqui onde nós estamos, na TV Alesp, porque, veja, é um problema que não é só de saúde mental e não diz respeito só ao nosso bem-estar emocional diante de tudo que acontece. Isso tem impactos na economia, isso tem impactos no planejamento de um Estado, porque as pessoas já começam a relatar, por exemplo, isso é algo que eu já testemunhei algumas vezes, que elas decidem, por exemplo, não ter filhos em função da ecoansiedade ou da preocupação que elas têm com o clima. Quer dizer, a gente tem hoje no Brasil uma curva de crescimento da população em declínio, né? A população não está crescendo tanto quanto nós esperávamos, isso tem impacto na Previdência, isso tem impacto na economia. A gente tem uma população que vai ser cada vez mais envelhecida, menos pessoas para trabalhar, e a ecoansiedade é um tema que aparece aí no centro dessa questão, porque isso vai gerando efeitos, né? Não existe um CID então ainda, mas estamos quase lá então, porque se as pessoas já conseguem externar essa realidade, o que falta será mais pesquisas ainda diante dessa situação, obviamente? O que a gente tem de pesquisa hoje não consegue encontrar uma definição única, né? Tem vários estudos, várias pesquisas, mas não há um consenso ainda sobre o que seria essa ecoansiedade. Hoje em dia, a forma mais correta da gente pensar
esse fenômeno como um tema que acaba tomando como central na ansiedade que a pessoa vive por conta das questões do contemporâneo. Então, a gente vive num mundo produtor de ansiedade por várias razões. É um mundo que ele é abusivo da subjetividade, né? Então, nessa medida, a gente tem que começar a se preocupar com a ecoansiedade não só do ponto de vista do tratamento dessa ansiedade, mas das causas que produzem isso. Porque, veja bem, uma pessoa que se queixa da ecoansiedade e ela recebe um tratamento para não sentir mais essa ansiedade, ela está, na verdade, se afastando de um sistema que precisa de cuidado e olhar. Tanto que uma das formas de tratamento mais recomendadas para esse tipo de quadro é que a pessoa se engaje em algum tipo de tarefa, algum tipo de movimento que articule o cuidado, a preservação com o meio ambiente e o combate à destruição do meio ambiente. Então, quando a pessoa se engaja nessas tarefas, ela tem esse sentimento de pertencimento, ela tem o sentimento de que ela está fazendo algo e ela consegue, muitas vezes, superar muito dessas ansiedades porque ela percebe que ela faz a diferença. Olha, Francisco, nessa situação, obviamente, né, as pessoas têm buscado cada vez mais, então, uma forma de entender essa ecoansiedade. No que se diz respeito ao próprio tratamento, você já estava nos falando aqui, além dessas atividades ligadas, por exemplo, existe algum, não sei se os psiquiatras também têm acompanhado isso, algum remédio para que ajude nesse processo? A questão do tratamento, ela é um pouco polêmica, porque, veja, é como se a gente estivesse tentando tampar o sol com a peneira. Porque o que causa a ansiedade não é tratado, o que causa o sofrimento não é tratado. A gente estaria, então, adaptando ao sujeito a um mundo que faz mal para ele mesmo. Então, o tratamento, é difícil de fazer um tratamento medicamentoso nesse caso, abordando a questão da ecoansiedade. Você vai tratar uma ansiedade. Então, a psiquiatria ela tem meios de tratar uma ansiedade, mas como um quadro geral do que atacando a questão do meio ambiente. O que a gente precisa fazer para diminuir esse sofrimento na sociedade é cuidar do meio ambiente. De alguma forma, entender que, por exemplo, as queimadas que acontecem hoje no Brasil, elas têm endereço, elas têm nome próprio, né? Não é o cidadão que sai de casa para trabalhar e pega um transporte para chegar no trabalho que está causando essa poluição que a gente vive. Não, existem questões de ganância, existem questões de poder, existem questões de uma cultura e um discurso muito difundidos de ódio, de destruição, de inveja, de ressentimento, que vai levando, às vezes, cidadãos comuns que não cometeriam esse crime a cometer. É o que a gente tem visto nas imagens que saem na mídia nos últimos dias. Pessoas que são cidadãos comuns, que não têm interesse na disputa fundiária, que não estão envolvidos no grande dinheiro que envolve isso, que vão lá e botam fogo num matinho e esse fogo acaba se alastrando e causando uma queimada, porque existe uma difusão de valores e de sofrimentos, né, que são muito explorados e cooptados, sobretudo nesse tempo de eleições, de política, né? A gente fala assim, não dá para pensar e votar com o fígado, né? Se você vota por ódio, se você pensa por ódio, é melhor cuidar um pouco disso, porque isso pode te levar, inclusive, a sofrer de uma ansiedade, né? Você já disse aqui, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais, por gentileza, no que se diz respeito aos sintomas dessa ansiedade. Por exemplo, hoje às 3h10 da tarde, existiam no estado de São Paulo 15 focos de incêndio, né, queimadas. Nós entrevistamos o capitão da Defesa Civil e ele nos trouxe essa informação. Numa situação dessa, né, esses 15 focos espalhados em várias regiões do estado, principalmente na região ali de Ribeirão Preto, né? Como é que a pessoa para que os cidadãos que estejam lá do outro lado da nossa tela entendam, será que eu estou tendo essa reação? Quais são os primeiros sintomas que ela vai
essa pessoa vai mostrar, né? Porque até mesmo porque as pessoas em casa, parentes, amigos, enfim, né? Entendem, falam assim, opa, olha, ele já está dando ali sinais de uma ecoansiedade. Como é isso? São sinais tradicionais de uma ansiedade, né? Que a gente já está acostumado a ver, mas com a temática central, né? Que envolve as preocupações, que disparam as preocupações, elas estão voltadas para a questão climática, né? Então, nesse sentido, né, das ansiedades, a gente observa muitas vezes sudorese, taquicardia, preocupações exageradas, medo ou raiva, né? Quer dizer, são emoções, em geral, extremas, né? Aquela coisa que vai de 0 a 100 em 3 segundos, né? A pessoa, às vezes, está fazendo alguma coisa, começa a sentir um mal-estar, começa a ficar preocupada com o próprio mal-estar, e isso acaba gerando uma piora do quadro de ansiedade, né? Mas a gente observa também distúrbios do sono, distúrbios de apetite, né? Distúrbios alimentares, tensionamento, dores de cabeça. O que as pessoas podem fazer para, nesses dias de crise que a gente vem enfrentando, para dar um pouco de contorno para a situação, para a questão da ecoansiedade, é cuidar do corpo, né? Procurar, claro, se a situação é grave, procure um profissional de saúde mental qualificado, mas cuidar do corpo, se hidratar, cuidar dos olhos, né? O pessoal recomenda colírio, colocar baldes d'água ou umidificadores de ar nos ambientes, procurar refrigerar os ambientes o máximo possível, né? Refrescar a casa, porque isso tudo vai dando uma sensação de bem-estar e vai diminuindo o sofrimento que a gente muitas vezes passa com dificuldade respiratória, né? Com as vias aéreas ressecadas, sofridas, né? Então a gente vê muita gente que tem uma sensibilidade maior à poluição sofrendo muito. Isso pode eventualmente agravar a questão da ansiedade. Então, cuidar do corpo é um caminho para diminuir o sofrimento, né? Um primeiro passo. Esse é um recado que você está dando para essa pessoa eco-ansiosa agora, então. Vamos dar um recado também, por favor, para a comunidade que vive no entorno desse ser humano, né? Porque muita gente... Hoje as pessoas já começaram a entender que ansiedade não é mimimi, né? Agora, com o surgimento da ecoansiedade, pode surgir também uma outra faceta desse mimimi. Então, vamos esclarecer para as pessoas que não existe um mimimi aí. Não, saúde mental é coisa muito séria, né? A nossa mente faz parte do nosso sistema, né? E quando a gente tem uma parte do nosso sistema físico adoentado, a gente não tem vergonha nenhuma de falar com as pessoas. Nossa, estou tão ansioso que estou com dor de estômago, né? A gente comenta isso abertamente, isso é aceito, você vai no médico, ele te dá um atestado, você deixa de trabalhar e todo mundo entende. Mas quando a questão é de saúde mental, as pessoas muitas vezes ficam com medo, por preconceito, por desconhecimento, por achar que só procura um profissional de saúde mental quem tem problema. Um problema todo mundo tem. Procura profissional de saúde mental quem quer cuidar dos seus problemas, quem quer resolver seus problemas, né? Então, é importante a gente acolher essa pessoa, não achar que é frescura, que é mimimi, que é fraqueza, porque uma hora é essa pessoa, outra hora pode ser a gente, né? Qualquer um pode ficar nervoso, mesmo um profissional de saúde mental, né? Antes da gente começar aqui, eu comentei como dar uma entrevista ao vivo é algo tenso, é algo que me deixa, né, me mobiliza. E é bom a gente estar em contato com as nossas emoções, saber o que nos mobiliza, o que nos gera ansiedade, admitir que a gente tem algumas vulnerabilidades, porque quando elas são tratadas, a gente lida melhor com elas. E a gente consegue transitar pela vida com um pouco mais de jogo de cintura do que quando a gente recusa, nega, acha que é mimimi, acha que é fraqueza. E aí quando a gente é acometido por uma situação dessas, a gente não sabe o que fazer. A gente é pego de surpresa. Então, para não ser pego de surpresa, a gente precisa se tranquilizar. Saúde mental é uma coisa que a gente merece, que a gente precisa, né? E que pode ajudar a gente a entrar em contato com o que a gente tem de melhor.
nossa melhor inteligência, nosso melhor estado de humor, o nosso melhor carinho e amor para as pessoas que a gente ama, que estão ao redor da gente, a gente alcança cuidando da gente e se conhecendo. Se conhecendo, exatamente isso. Quero agradecer ao Francisco Nogueira, psicólogo e psicanalista. Foi fácil, não foi? Depois que passa, é tranquilo, né? Que bom, muito obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista esclarecedora demais aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha, você já sabe que a sua participação é muito importante em nossa programação. Não se esqueça de acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que você possa ficar por dentro do que rola no Parlamento Paulista. E agora você vai ficar com imagens da cidade de Sorocaba, gente, que tem mais de 720 mil habitantes. A cidade é um importante polo industrial do estado de São Paulo, do nosso país. Também é considerada uma das mais sustentáveis do Brasil, não é, gente? Com base ali em eixos internacionais de desenvolvimento. Você está vendo aí o fluxo de veículos no município. Olha só a igreja, é tão bom ver as nossas cidades aqui em nossa tela. Fique com a gente, é rapidinho, até já. Faltam 20 minutos para 7 horas da noite. Nós estamos de volta com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ainda tem chão, você vai saber o que rola aqui no Parlamento Paulista. A gente tem falado muito, sobre a questão das queimadas. A Defesa Civil emitiu um alerta em diversas regiões do país devido ao aumento do risco de incêndios, agravado então pela baixa umidade do ar e a vegetação seca. Com o tempo seco e estável, previsto então para os próximos dias, é fundamental adotar medidas preventivas para a saúde e o meio ambiente, como a alimentação, por exemplo. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com Juliana Mello, nutricionista. Juliana, chega aqui rapidinho, por favor. Seja demais bem-vinda. Boa noite. Que bom tê-la aqui. Obrigada, viu? Boa noite, obrigada por favor, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, viu? Essa aqui é a nossa sala mesmo, no Parlamento Paulista. Já estou. Juliana, é importante a gente entender que o nosso corpo necessita de uma alimentação adequada nesse momento, né? É, super importante. Acho que todo mundo está sentindo já, Na pele, ao falar, a gente sente a boca mais seca. E como a gente traz o combustível para o nosso corpo, a gente precisa pensar em que combustível trazer quando a gente sente essa diferença e essas mudanças. Então, a alimentação acho que é o pilar principal, a gente pode dizer, pensando em bem-estar do corpo, em se sentir melhor nesse momento. E o que comer para fazer bem nesse instante? Quando a gente pensa em hidratar o corpo, a gente não precisa pensar só em tomar água ou tomar líquidos. Todos os alimentos são compostos também de água. Então, quanto mais água tem um alimento, mais a gente vai hidratar o corpo, independente do tanto de líquidos só que a gente toma. E todo alimento que tem um teor de água maior, ele vai trazer mais bem-estar no momento da digestão e, de fato, ali até na parte intestinal. Tem gente que sente até dificuldade intestinal porque fica o corpo todo mais ressecado. Então, alimentos com um teor de água maior, eles vão trazer mais bem-estar e mais facilidade de digestão, além de hidratar mais o corpo. Também, por isso, a sensação de bem-estar na hora que você vai comer e do início digestivo. Frutas, vegetais, todos os alimentos de fonte vegetal e que a gente, ao olhar ou ao experimentar, sente que tem mais água, são de fato alimentos que têm um teor de água mais alto. E aí a gente pode pensar em frutas, o clássico, A gente tem melancia, laranja, essas frutas que têm mais água mesmo. Só da gente pensar nesse momento, a gente já dá vontade de comer, Que já sente um refresco, assim, Então, melão, essas frutas com mais água mesmo. E vegetais, de forma geral, todos esses alimentos de fonte vegetal frescos, eles têm mais água, então vão melhorar o teor de hidratação junto com as bebidas que a gente vai usar.
Tem uma situação, muitas pessoas têm um problema com açúcar, tem que ficar ligado nisso, né? Tem, pensando nas frutas, por exemplo, que eu falei, pensar em individualizar, como a gente fala aqui para muita gente, tem que ter muito cuidado, né? Mas se você tem que ter um cuidado já naturalmente com o consumo de alguma coisa, não é porque nesse momento a gente vai todo mundo aumentar esse consumo que você vai aumentar também e não lembrar que você precisa ter um cuidado. Então, a pessoa que tem uma quantidade limitada de frutas, por exemplo, ou de algum outro alimento, ela pode pensar em outros alimentos que também têm mais hidratação, ao invés de aumentar esse, que ela sabe que para ela é uma limitação. Então, não dá para aumentar sem pensar a quantidade de frutas no dia, se você de fato tem que ter um cuidado com a quantidade de açúcares que se ingere. Nessa pegada de entender, né? Cada sistema é um sistema, cada ser humano é um ser humano, as pessoas precisam regrar isso. Tem aquela regrinha básica de 3 em 3 horas se alimentar. Alguns especialistas falam que não é bem assim, mas enfim. Mas nesse momento também tem que seguir uma regrinha assim, olha, tenho tal hora para me alimentar, tal hora. Eu sou da turma do não obrigação de 3 em 3 horas, desde que você esteja confortável com o seu planejamento. Mas a gente está pensando em um momento agora, pontual, né? Onde vai exigir mais de algo. Então, se a gente precisa mais hidratação e você está acostumado a cada tanto tempo tomar água, você vai ter que tomar água mais vezes. Até porque isso é um ponto interessante. Quando a gente toma muita água de uma vez, o corpo não consegue absorver tudo, então ela precisa ser espaçada, tem que ser diluída esse consumo. Eu não consigo tomar 1 litro de água de uma vez e achar que o corpo vai absorver. Então, daqui a pouco você vai correr no banheiro e vai perder boa parte disso. Então, é importante tomar mais vezes, de forma espaçada. E a alimentação também. Então, às vezes a pessoa com muito calor e esse desconforto, esse mal-estar geral que esse tempo causa, a gente não tem nem vontade de comer muitas vezes. Então, a pessoa acaba comendo menos, mas se a gente está trazendo alimentos que também hidratam e é importante comer, então talvez seja um momento de você, não consigo comer o tanto que eu preciso agora, mas então daqui a pouco eu como. Aí é um momento, do momento. Tá? Então, não tem uma obrigatoriedade, mas se o mínimo necessário para a pessoa comer, ela não consegue de uma vez, é importante que ela divida e aí ela vai comer mais vezes ao dia, porque distribuiu, na verdade. Não porque aumenta volume, necessariamente. Vamos pensar também naqueles alimentos que poderiam não fazer bem. Não sei, pensei numa situação agora, você pode me corrigir à vontade, com a bem fraseado. Quarta-feira, normalmente, é o dia da feijoada. E muita gente tem um problema, porque, poxa, calor intenso, né? Uma comida pesada. Como é que fica isso? Regra geral mesmo. Isso é como a gente se sente comendo uma coisa pesada quando o corpo está numa sensação de mal-estar. Então, a digestão já está prejudicada, a gente não vai piorar isso. Que alimentos são ruins? Lógico que se a gente pensar em industrializados, alimentos que têm pouca água, são alimentos que vão exigir mais da digestão e não vão ajudar a nutrir o que a gente quer agora. Então, industrializados de forma geral e alimentos que têm muita gordura, eles vão ter também menos água porque eles têm mais gordura. Então, é interessante que a gente diminua alimentos pesados para poder trazer alimentos mais frescos que têm mais água. Porque senão a gente não tem como você juntar tudo, né? Não é assim, a gente precisa agora comer alimentos que têm mais água. Mas juntar isso já, o que você come, você aumenta todo o volume de comida e vai ficar mais pesado para digerir. Então, é interessante fazer a troca, evitar esses alimentos que são mais secos, mais desidratados, mais industrializados e pesados em gordura, por alimentos mais frescos e que trazem mais hidratação. Faz sentido sua pergunta. Opa, muito bem, obrigado. Agora eu quero entender também uma situação. Crianças e idosos, né? Como é que fica o cardápio dessa galera? O cardápio vai seguir esse olhar que a gente falou até agora. Então, a gente pensar em quanto mais fresco e mais conteúdo de água a gente tem nos alimentos, melhor. Talvez eles tenham uma necessidade, pela fisiologia ficar ainda mais debilitada, eles tenham uma necessidade aí de aumentar volume mesmo. Então, a pessoa acaba se sentindo mais fraca, pode aumentar um pouquinho o volume de comida aqui para trazer mais energia. Importante, né, saindo só falando da nutrição, a gente pensar em hidratação do ar. Então, super importante a questão dos umidificadores, isso também vai trazer um bem-estar, uma sensação de bem-estar melhor.
E a hidratação aí com crianças e idosos, conosco também, mas com crianças e idosos a gente tem que ter ainda mais cuidado. Quero muito agradecer a Juliana Mello, nutricionista, por esse bate-papo para lá de interessante. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E você que está aí do outro lado já sabe, você precisa participar conosco aqui em nossa programação. A sua participação é de fundamental importância. Não se esqueça jamais de acessar as redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nosso portal de notícias também, o al.sp.gov.br. Fique sempre conectado conosco, porque você vai saber o que rola aqui no Parlamento. E antes da gente ir para o intervalo, gente, você vai ficar com imagens aí da cidade de Assis, a 430 quilômetros da capital paulista. Assis é conhecida como capital do Paranapanema, rio que banha a região, e também a cidade fraternal. Sabia disso? Pois é. A origem do nome é em homenagem ao fundador do município, chamado Assis, embora muita gente pense que o nome tenha relação com São Francisco de Assis, né? Então, nesse sentido, nosso querido fraterno abraço a Assis, aos munícipes, cidadãos e cidadãs. Fique com a gente, até já. Faltam 6 minutos para 7 horas da noite. Sextou com alegria, tá quase lá. Vou chamar aqui para conversar conosco duas colegas para lá de queridas, Marcela Vasconcelos e Nani Cox, as repórteres que estão espalhadas pelo Parlamento Paulista. Excelente noite para vocês. Vamos começar com a Nani Cox, que tem informações sobre relações internacionais. Você que manda bem sobre isso. O que conta pra gente, Nani? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos que acompanham a TV Alesp. Olha, o evento que está acontecendo aqui no Auditório Paulo Kobayashi tem como objetivo ensinar, mostrar aqui para os jovens brasileiros um pouquinho mais sobre o sistema de ensino da Rússia. Para quem tem interesse, então, em estudar lá, a hora é agora de vir aqui nessa palestra e entender um pouquinho mais sobre o sistema. Eu vou, inclusive, pedir para o nosso cinegrafista Marcelo mostrar um pouquinho aqui da movimentação das pessoas que aguardam o início desse evento. São duas palestras que vão ser realizadas aqui e vão focar então nos estudos e cursos gratuitos da Universidade Estatal de São Petersburgo. Ou seja, então é voltado para quem tem interesse em estudar de graça em uma das maiores universidades da Rússia. A primeira palestra vai explicar o sistema de ensino e como é possível ter acesso então a essa universidade. Inclusive, participa desse encontro um representante da Universidade Estatal de São Petersburgo. Depois, o seminário então é voltado para explicar tudo o que os jovens precisam saber sobre a Rússia. Inclusive, esse evento vai abrir em 5 minutos. O mestre de cerimônias aqui acabou de avisar, mas os jovens eles também vão entender um pouquinho mais sobre a cultura, sobre a gastronomia na Rússia. Então, um evento muito bacana que vai aproximar justamente os jovens brasileiros que tenham interesse em estudar fora, A gente sabe como o intercâmbio pode ser ali muito decisivo na vida de um jovem. Inclusive, conversamos com pessoas aqui que passaram por esse processo, que estudaram na Rússia. Uma questão muito interessante que contaram pra gente é até uma certa desmistificação do que acontece no país, de como que é o país, mas uma coisa curiosa, Arthur, é que todos concordam que o maior desafio aqui para o brasileiro é acostumar com o clima, que lá tem um inverno muito severo e aqui para o brasileiro que está acostumado com um clima mais tropical é um pouquinho mais desafiador mesmo. Arthur. É muito desafiador. Como é desafiador, Nani Cox? Muito obrigado pelas suas informações, a sua participação ao vivo e em cores aqui em nosso programa jornalístico. E a gente já vai bater um papo com Marcela Vasconcelos, porque daqui a pouquinho no plenário JK, Juscelino Kubitschek, então, vai ser realizada uma sessão solene ao Grupo Saúde Universal. Marcela, por favor, conte pra gente sobre isso aí. Tudo bem, Arthur Neves? Uma ótima noite para você e para você que acompanha essa edição do Alesp em Pauta ao vivo aqui pela TV Alesp. Logo mais, como você disse, a partir das 20 horas, das 8 horas da noite, com transmissão
pela TV e também pelo YouTube, a sessão solene que acontece aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Nós estamos no Salão dos Espelhos aguardando aqui, concentrando, para logo mais o pessoal entrar para viver um pouquinho dessa sessão solene que vai homenagear o Grupo Saúde Universal. E o que é isso, Arthur? É um só dos grupos da Igreja Universal, a grandiosa Igreja Universal, que tem aí pelo menos 6 mil templos no Brasil inteiro e quase 2 milhões e 800, ou melhor, quase 2 milhões de fiéis ao redor do país. E essas mulheres que o Leonardo está mostrando para vocês são as voluntárias que visitam as pessoas que precisam de apoio, tanto para a saúde espiritual quanto para a saúde mental. Essas pessoas que geralmente contam com esse apoio durante a recuperação física, nos hospitais, em algum tratamento médico, em alguma enfermidade. Então elas levam um pouquinho desse amparo, um pouquinho da fé, um pouquinho do amparo, religioso aí para esses lugares que muitas vezes as pessoas estão sozinhas ou estão precisando dessa ajuda. Esse apoio acontece não só para quem está vivendo esse momento difícil, mas também para as famílias, O pessoal que conversou comigo aqui mais cedo veio inclusive de longe, veio da Zona Leste, e a expectativa é que várias pessoas venham de diversos templos, da Igreja Universal, espalhados aí tanto da cidade quanto do estado de São Paulo, para viver essa homenagem, que é uma promoção da deputada Edna Macedo, do Republicanos, ela que é proponente dessa sessão solene, ligada a essa denominação religiosa, e a expectativa é grande, o volume também de pessoas chegando por aqui é bastante considerável, então pelas próximas horas a gente deve ver isso, e como eu disse, repito por aqui, a partir das 8 da noite, então com transmissão pela TV e também pelo YouTube, essa homenagem ao Grupo Saúde Universal. Eu volto com você, Arthur, uma ótima noite. Muito obrigado, Marcela Vasconcelos. Excelente noite para você também, para toda a tua equipe. Ainda tem bastante trabalho para Marcela Vasconcelos e o nosso time de reportagens aqui no Parlamento Paulista. Valeu demais, ótimo fim de semana para você. E agora, pessoal, olha, quase 7 horas da noite, então o Alesp em Pauta, segunda edição, vai ficando por aqui. E antes de agradecer a sua audiência, eu quero te desejar aqui um fim de semana recheado de coisas boas. As nossas equipes aqui ao longo, olha, estão lá, tá todo mundo trabalhando bastante ainda, finalizando os trabalhos aqui no Parlamento, e ainda tem muito mais coisa importante. Então já te faço um convite para que você possa, na segunda-feira, acompanhar conosco aqui na nossa programação tudo que rola no maior Parlamento Estadual da América Latina. Meu forte abraço para vocês, continue conosco na nossa programação. Tchau.